Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma conversa de peixe grande do Ictus Podcast. No programa Conversa de Peixe Grande, a gente conversa, é óbvio, com um peixe grande, mas é de um jeito bem legal, bem descontraído. A gente vai conversar sobre várias coisas, mas como sempre a gente vai terminar falando sobre livros. Então, se você gosta de conhecer pessoas novas, se você gosta de livros, vem com a gente. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan no Twitter e também no Instagram, se você quiser. E eu estou aqui com a minha amiga Carol, que vai explicar pra gente, depois de se apresentar, o que é um peixe grande. E aí, pessoal, aqui é a Carol Simão, @somentecarol lá no Twitter, se quiser pode me seguir. E hoje nós vamos ter o prazer de conversar com um peixe grande fantástico. Então, antes de apresentar quem é o nosso convidado, eu vou explicar o que é um peixe grande. Peixe grande é um homem ou uma mulher que nós consideramos como grandes servos de Deus. Então, a gente acredita que o nosso convidado é um grande peixe grande e nós agradecemos pela presença dele aqui. Então, no programa de hoje, a gente vai conversar com o quase escritor, com o editor, com o professor, com o 2 vezes mestre em teologia e em ciências da religião, o pastor, o cofundador da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência e o diretor do Labri aqui no Brasil, o senhor Guilherme Vilela Ribeiro de Carvalho, mais conhecido como Guilherme de Carvalho. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, olá pessoal, olá Tam, olá Carol, é um prazer estar com vocês. Eu realmente sou grande e minha esposa está fazendo um esforço sério para me emagrecer, então eu preciso virar um peixe menor. É um prazer estar com vocês e vamos conversar então sobre livros e sobre outras coisas. Mas antes da conversa, a gente tem uma brincadeira, né, Carol? Como que é? Exatamente, a nossa brincadeira, que eu acredito que todos os nossos ouvintes já conhecem, mas se você é novo aqui, vamos explicar. A brincadeira é o dicionário. Então, cada um de nós vai escolher uma palavra pouco usual, difícil, e nós não vamos dizer o significado dessa palavra no podcast. Se você quiser, você tem que dar aquela pesquisada. Vamos desafiar um ao outro e cada um vai ter que usar a palavra dentro do nosso bate-papo, fazendo sentido, obviamente. Tá bom, então o nosso convidado vai escolher quem que ele vai desafiar no dia de hoje. Então, Carol, roubei uma palavra para você. A palavra é vindita. Vindita, tá certo. Vindita. Acredito que o pastor Guilherme foi muito bonzinho comigo. Vamos ver se eu consigo usar a palavra dentro do nosso bate-papo. Mas Legal. tá bom. Então eu vou desafiar o Tam com a palavra amatório. Amatório. Essa é nova, eu não conhecia não. Deixa eu ver aqui. Ah, é fácil. Fácil. Uhum. Eu vou ser bonzinho também com o nosso convidado e vou desafiar o Guilherme com a palavra diuturno. Eu já conheço ela faz tempo e eu achava que era dioturno. Mas aí pesquisando eu descobri que é com U no começo também. Diuturno. Isso aí, diuturno. Tá bom, você foi bonzinho mesmo. Bonzinho. E eu queria lembrar então os nossos ouvintes que qualquer uma dessas palavras, sem acento, sem cedilha ou qualquer coisa assim, servem como código de cupom de desconto para você conseguir 10% de desconto na primeira mensalidade em qualquer um dos planos lá no clubeictus.com.br. Você pode usar tanto no clube nos planos adultos quanto nos planos infantis. Lembrando que essa palavra só tem validade de 1 semana, então se você está tentando usar ela e não funciona, você tem que ouvir o podcast mais recente para descobrir qual é a palavra da vez. E é isso. Ok. Espero que ninguém tenha que pagar nenhuma prenda para usar as palavras, elas são muito fáceis. E vamos apresentar melhor o nosso querido Guilherme, né? Eu tive que tomar ar umas 3 vezes aqui na biografia dele, mas eu queria que ele explicasse um pouquinho. O que eu mais quero saber, e acredito que os ouvintes também, é a parte da Labri. Então a gente vai deixar pro final para segurar a audiência, né? Tá bom. Quem é o Guilherme de Carvalho, Guilherme? Como é que começou a questão do cristianismo na sua vida? Como é que você chegou, né, a ser quem você é hoje? Eu sou de família cristã, nasci e cresci aqui em Belo Horizonte. Cresci no bairro Floresta, depois no Itapuã.
E quando eu estava no Floresta, frequentei a Igreja Batista da Floresta, que foi muito famosa nos anos 80, até começo dos anos 90. Era uma das maiores igrejas da cidade. Hoje não é o caso mais. Cresci lá, frequentei muito tempo, até que me batizei em 87, começo de 87. Minto, começo de 86, exatamente, porque 2 anos depois eu comecei a namorar com minha esposa, que era de lá também. Então, foi uma experiência interessante nessa época, porque a gente não tinha muito acesso, ou tanto acesso a conhecimento bíblico-teológico como a gente tem hoje. Existiam, claro, tudo estava rodando, seminários e tudo funcionava, mas a gente não tinha tanta literatura disponível, não tinha internet. O que você sabia era o que você ouvia na igreja ali. E de vez em quando chegava alguém com notícias novas, né? Um preletor de fora era um fenômeno, um evento. Eu vivi isso também, é verdade. Nessa época, isso foi antes do CD, a gente contrabandeava fitas cassete do Petra na juventude da igreja, porque o pastor não podia descobrir. Né? Eu acho que os mais jovens nem sabem o que é Petra. Então nem fita cassete. Nem fita cassete. Mas nessa época aconteceu, ainda estava bem forte aquele fenômeno da renovação espiritual, né, em Belo Horizonte, que é dos anos 70, ali, 80 principalmente, e minha avó tinha sido uma das líderes aqui. Então eu tive um background bem carismático, assim, né, de renovação. Esse foi o pano de fundo nosso, quando a gente começou a caminhar junto, eu e minha esposa. Depois a gente foi para uma igreja da Convenção Batista Nacional, Beth Shalom, e eu fiquei vários anos lá, fui ordenado ao ministério nessa pequena comunidade. E bem mais recentemente, em 2008, a gente plantou a Igreja Esperança, aqui em Belo Horizonte. Mas a minha história foi assim: na infância era a primeira igreja batista de BH, quando meus pais ainda eram tradicionais, depois essa Igreja Batista da Floresta, depois a Igreja Beth Shalom. Eu era da Beth Shalom quando eu fui fazer seminário, fui estudar teologia, ali para 92 ou 93, eu sou meio ruim das memórias assim, mas é por aí. Eu fui fazer teologia, estudei teologia e fui então ordenado para o Ministério Pastoral pela Convenção Batista Nacional, que é uma convenção batista mais renovada, né? E logo depois eu fui dar aula de teologia, me tornei professor de teologia. Então eu sou aquela pessoa assim que cresceu no ambiente ali da igreja, sempre envolvido com atividades da igreja, estudei teologia, fui professor de teologia há quase 10 anos. Eu não tenho uma história de vir de fora, né? A Alessandra fala que quando eu dou testemunho, assim, eu conto que eu me converti aos 4 anos, desviei aos 5 e reconciliei aos 6 anos. E estou firme com o Senhor desde então. Mas a gente se envolveu com teologia mesmo e estudo intenso da Palavra de Deus, realmente mais intenso, né? Isso foi realmente por volta ali de 92, 93, e quando eu fui pro seminário eu já estava com o coração nisso. Agora eu devo dizer que quando eu tinha coisa de 9 anos de idade, ou 10 anos de idade, eu tive um professor de escola dominical que me incentivou muito a estudar a Bíblia. Ele obrigava os alunos, os meninos, a prepararem estudos bíblicos. Que legal. E apresentar para todo o grupo. Com 9 anos, você, se fosse sorteado, na próxima semana você tinha que dar o estudo bíblico. E uns não gostavam muito, outros adoravam. Eu, no início, quase morri, quase tive um colapso nervoso quando eu fui escolhido para fazer isso, mas fez bem para mim. O apelido dele era Mica, alguns conhecem, daqui de Belo Horizonte. Então Mas era aquele pavor de falar na frente, é isso? Não, é porque eu era, né, ali pré-adolescente, muito tímido, então eu tinha um pouquinho de medo, mas foi uma experiência muito boa. Foi ali que eu comecei a pensar na possibilidade de ensinar a Bíblia. Eu tinha 9 anos ainda. Como que as outras frentes começaram a surgir, assim? Até hoje você tá na Esperança, certo? E aí depois você começou a pipocar em vários ministérios. Hoje, provavelmente, o nosso ouvinte te conhece até pelas redes sociais, porque se tornou praticamente uma figura pública dentro do meio cristão aí. Como é que essa coisa foi acontecendo na sua vida? Eu queria apenas ser um teólogo no primeiro momento.
Meu plano era me dedicar à exegese bíblica, à interpretação dos textos bíblicos ali, estudar grego, línguas antigas e ficar por aí. Mas aos poucos foi crescendo aquele chamado para cuidar de gente, até porque eu me tornei líder dos jovens na igreja onde eu estava. Esse trabalho começou a demandar de mim uma sensibilidade pastoral, isso foi crescendo, sabe? Mas ainda assim, depois que eu fiz o curso de teologia e fui ordenado, eu tive um período em que eu pensei realmente em apenas lidar com docência, academia e assim por diante, ficar só nisso. Mas enquanto eu era professor de teologia, os desafios apologéticos aí da igreja evangélica começaram a mexer comigo. Eu já me preocupava com apologética de antes, porque quando eu estava ainda no segundo grau, eu me preocupava em defender a fé diante dos meus amigos, também diante dos meus irmãos, né? Eu tenho 4 irmãos, o mais próximo, o segundo, meio que assim, quando a gente estava no segundo grau, os desafios de fé que a gente enfrentava eram simultâneos e havia muito questionamento assim, da fé evangélica e pouco recurso, né? Nessa época, a primeira coisa que eu descobri em apologética foi Josh McDowell, que é clássico, né? Mais que um carpinteiro, evidência que exige um veredito. Isso. E eu comecei a usar esse negócio com meu irmão, sabe? E isso foi muito interessante, sabe? Muito interessante, porque realmente ele teve efeito e isso me deu esse olhar apologético. Mas quando eu era professor de teologia, eu queria mexer, como eu disse, com a exegese. As crises de fé dos meus alunos do seminário começaram a me incomodar muito. Eu dava aula num seminário que tinha alguns professores liberais, sabe? Os caras eram meio liberais. E aí os alunos ficavam em crise. E um dia, um grupo de 3 alunas chegou para mim no fim da aula e falou: professor, a gente precisa conversar com você. A gente não aguenta mais desviar na aula do fulano na segunda-feira e reconciliar na sua aula na quarta-feira. Ainda bem que você tava lá, né? Então, só que aquilo foi tipo assim, um choque assim, sabe? Um peteleco na testa. A imagem ficou gravada na minha mente. Dali eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa. E eu comecei aos poucos a migrar por causa disso, de exegese para apologética, teologia filosófica, análise cultural. Eu fui indo para esse lado e aí Schaeffer foi me atraindo como referência. Eu comecei a usar... Schaeffer é o Francis Schaeffer, né? Francis Schaeffer, apologética do Francis Schaeffer como referência, além de outras coisas que eu já usava, né? E isso foi crescendo, e aí a gente criou um curso de apologética, um curso informal. Dentro do seminário? Não, no seminário. No seminário não tinha essas coisas, né? Elas não eram consideradas contextualizadas, sabe? Que é meio comum, infelizmente. Então aí a gente criou um curso livre de apologética. Por fora, a Alessandra me ajudou. A gente tinha criado a Associação Kuyper há pouco tempo, já nessa vibe aí. Eu tentei reunir professores para conversar sobre a possibilidade de uma filosofia cristã. O pessoal achava que eu estava doido, que isso não existia. Eu ficava meio que trabalhando sozinho ali. A gente fez esse curso e no que a gente fez esse curso, minha tia conhecia um cara chamado Rodolfo Amorim e me apresentou para ele. E aí a gente começou a trocar figurinha e ele tinha 2 cópias de um livro que hoje está em português, Crença Cristã Avalizada, de Alvin Plantinga. A gente conversou sobre Schaeffer, sobre epistemologia reformada, ele tinha 2 cópias e me deu a minha cópia. E a gente acabou dando esse curso juntos e surgiu a ideia de Labri Brasil. Então a gente já tinha acabado de fundar a Associação Kuyper e começou um grupo de oração e mobilização para começar a Associação Labri Brasil. Isso foi lá para o quê? 2003, 2004, uma coisa assim. A essa altura, eu tinha acabado de concluir o mestrado na Teológica de São Paulo e estava entrando no mestrado na UMESP. Logo depois eu entrei na UMESP. Ficava viajando, né, pra lá e pra cá. Então, aí, a essa altura, o que existia? A Associação Kuyper, que era um guarda-chuva jurídico para os neocalvinistas belo-horizontinos. O que significa essa sigla aí, Kuyper? Kuyper. ACET, né, chama ACET, Associação Kuyper Estudos Transdisciplinares. Abraham Kuyper foi um reformador e estadista holandês que deu um update, um 2.0 no calvinismo da época. E aí surgiu
o que para alguns é xingamento e para outros é elogio, o neocalvinismo. Não confundir com o novo calvinismo dos americanos, que é uma outra coisa. Tá. Né? É o neocalvinismo holandês, que não é nem tão novo assim, é do século XIX. E a gente estava nessa vibe já, né, a essa altura. Mas foi assim, aí a gente acabou organizando uma conferência quando nós lançamos o livro Cosmovisão Cristã e Transformação, da Ultimato. Isso foi em 2006. E no lançamento desse livro, aqui em BH, estava o diretor de Labri, Inglaterra. A gente convidou, ele já sabia que a gente tinha esse projeto do Labri. E aí ele falou, olha, vocês precisam ir para o Labri, na Europa. E eu não estava nem um pouco afim, porque nessa época, como eu falei com vocês, eu estava meio fujão. Eu queria mexer só com teologia e aulas teóricas, apesar das minhas preocupações apologéticas já terem emergido. Mas acabou que a gente concordou, eu e minha esposa, oramos, pensamos, achamos que sim. Então em 2007 foi a comitiva mineira para o Labri, né? Fomos eu, minha esposa, minhas filhas e o Rodolfo. Logo depois foi a Vanessa também. A Vanessa Belmonte, não? Vanessa Belmonte. Ah, legal. A gente está caminhando junto tem muito tempo. A gente gravou sobre um livro dela lá com o pessoal do Irmãos.com recentemente. O Lugar da Espera na Vida Cristã. Isso aí mesmo. Então, e aí a gente teve então esse período lá. E quando a gente voltou, e lá também, eu acho que é importante mencionar isso, foi lá que eu entrei em contato com o Instituto Faraday. E fiz amizade com o Dennis Alexander, que foi o fundador lá. E daí surgiu então a ideia de começar uma associação de cristãos na academia, né? Que demoraria ainda alguns anos para ser fundada, né? O Labri Brasil começa em 2008, quando a gente volta da Europa. Então no começo de 2008 a gente começa o Labri e alguns meses depois oficialmente começa a Igreja Esperança. E aí leva ainda mais 6 anos para a gente lançar o projeto Cristãos na Ciência, junto com o Roberto, né? Essa ideia, ela veio por conta das suas bases apologéticas, é isso? Se o ouvinte for pesquisar, descobre que tem várias vertentes dentro do estudo da apologética. Acho que as duas principais são a evidencialista e a pressuposicional. Tem outros, né? Sim. Tem a clássica, tem a evidencialista, pressuposicionalista, tem a apologética existencial. E você se rotula como? Por incrível que pareça, eu sou muito existencial, sabe? Uma mistura de pressuposicional com existencial. Né? Apesar do Schaeffer ter criticado muito o Kierkegaard, eu sou uma espécie de mistura de Schaeffer com Kierkegaard. Né? Então minhas discussões tem um lado de apologética cultural, mas tem um lado também da dimensão existencial, né? Então é só comparar os sermões com as palestras que dá para ver isso. Se alguém quiser uma série que isso aparece bem, eu tenho uma série sobre Abraão que chama O Cavaleiro do Infinito. Ela tá no The Pilgrim, aplicativo The Pilgrim. Tem lá os conteúdos do Labri e alguns da Igreja Esperança. Então essa série Cavaleiro do Infinito expressa muito bem assim, algumas ideias minhas sobre espiritualidade, sobre existência e tal. Mas então, foi essa jornada aí, e no fim a gente envolveu com essas atividades realmente, né? Com o Labri, com a Associação Kuyper, a Igreja Esperança, depois Cristãos na Ciência, mais recentemente. E também escrevemos, dei muita palestra na área de política, no sentido assim de promover uma cosmovisão cristã nessa área, né? Mas é isso, tem muita coisa mesmo. Eu estudei um pouquinho quando eu estava no seminário, eu conheci também o Francis Schaeffer, né? Li a trilogia dele lá, clássica. Inclusive a gente já mandou, acho que um deles, né, Carol, no Ictus. Isso, mandamos o primeiro. A Morte da Razão. O Deus que Intervém. O Deus que Intervém. Isso. Esse a gente já mandou. E assim, eu lembro dos meus estudos lá e que eu fiquei super fascinado com o conceito da Labri, a original lá na Suíça e tudo mais. E lendo os livros do Schaeffer, eu me apaixonei pela apologética pressuposicional. Acho que principalmente porque eu tinha aquela questão de, não, eu preciso convencer a pessoa, preciso convencer a qualquer custo sobre o cristianismo. E lá eu descobri aquele ponto que o Schaeffer acho que bate várias vezes no livro, de você tratar a pessoa
de uma maneira mais amatória, fazer com que sobre para ela um mínimo para ela manter a dignidade dela. Eu não sei se a Labri do Brasil continua com isso. A ideia é desconstruir a cosmovisão dela, mas não deixar ela totalmente sem chão. Eu pelo menos interpretei muito isso nele. Tem um debate em apologética muito grande sobre isso, né? O que seria, se tem um ponto de contato, né? Uma base comum. E o Schaeffer achava que o ponto de contato não é tanto nas ideias, é na natureza humana, é na condição humana da pessoa, que chamava de hominalidade ou hombridade do ser humano, né? Uhum. E como que você faz isso? Você afirma isso, você afirma com hospitalidade, sabe? Isso manteve dentro da Labri Brasil. Sim, tanto que não é primariamente uma escola, né? Às vezes o pessoal... A gente tem uma escola, né? O Schaeffer chamava de alunos, né? O pessoal aqui pro Labri. Uhum. Mas o foco é a casa, o foco é a mesa, o foco é a pessoa ela vir aqui conversar com a gente. E é diferente, né? Essa abordagem do Labri. É um estilo, né? É claro que assim, a gente não vai negar a importância, por exemplo, da apologética do William Lane Craig. Uhum. Que é uma apologética de debate, né? E nem a dimensão de crítica cultural que o próprio Schaeffer fazia também, né? E que essa aparece mais, porque ela é teórica, né? Então, Sim. se procurar palestras do Labri, tem muita coisa assim. Mas aqui é uma outra abordagem, é um diálogo e a pessoa se sinta segura, não só não cristão, né? Hoje a gente tem um cristianismo nominal muito grande no Brasil, né? Eu acho que um cristão sério, em algum momento da vida, ele tem as suas crises de fé até. Ele começa Também. a questionar, e acho que é importante pro crescimento dele mesmo. Não, sem dúvida nenhuma. Existe isso também, né? Existe o cristão sério com suas dúvidas e existe muita gente que é amigo do cristianismo e não sabe que ainda não é. E isso não é uma recriminação. Às vezes a pessoa não teve uma oportunidade de tirar alguns grilos e realmente fechar com o evangelho, sabe? Apesar de estar na igreja. Uhum. Então, a ideia é um lugar seguro para a pessoa conseguir dar certos passos, né, em direção ao Senhor. Hoje a Labri no Brasil é um lugar físico? É uma escola que a pessoa vai para cursos? É um lugar onde a pessoa se hospeda? Como é que funciona isso? Então, Labri é minha casa. É uma casa. Labri é uma casa, entendeu? Uhum. Não é uma escola. Todos os Labris são assim, são uma ou mais famílias ali que recebem pessoas para períodos mais curtos ou mais longos. Para ficar então, hospedado mesmo, né? Ficar hospedado. Então a gente recebe o pessoal aqui para retiros de fim de semana e para nanotermos de até 10 dias. Então a turma vem e passa esse período com a gente aqui. A pessoa se inscreve para isso? A pessoa, como é que... Se inscreve, para a gente saber quem está vindo. Uhum. A gente tem um calendário, né, de atividades. Certo. Naturalmente agora, por causa da pandemia, a gente não está fazendo Lógico. isso, né? Uhum. Mas a gente tem uma agenda disponível no nosso site, www.labri.org.br. Aí ali tem a agenda e a gente coloca também nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook. Uhum. Então dá para acompanhar ali, a gente sempre avisa. Então nós temos coisa de 8 retiros anuais e 3 nanotermos de 10 dias. Além disso, a gente tem uma conferência que nesse ano vai ser em setembro. Presencial esse ano também, não? Esse ano não dá pra gente fazer, né? Presencial. Então a gente está fazendo muita coisa online, né? A gente teve a escola do Labri, nós temos também, acho que é importante mencionar, que a gente tem uma escola de teologia e vida cristã de 4 meses, mas a gente sempre deu ela apenas para os belo-horizontinos, né? Mas a gente fez uma edição dela online em que deu muito esforço, assim, mas foi muito bom, né? Nesse primeiro semestre, a Vanessa trabalhou diuturnamente para isso acontecer. Legal. E nós tivemos então essa escola com uma turma via Google Meet, né? Sim. Então assim, as atividades principais são essas, né? Os retiros, os nanotermos, o maior em janeiro, costuma dar 15 dias, até 20, a gente já fez. Temos a conferência, que agora vai ser em setembro, sobre secularização, e vai ser totalmente online. E temos a nossa escola de 4 meses. E sim, agora o grupo não é grande, né? A gente quer assim, não, Labri é um negócio grande. Não é. Somos eu e minha esposa, Rodolfo, Vanessa, e o Daniel e a Bruna Ortiz, que são da nossa equipe, moram aqui também na casa. Que legal. Uhum.
E temos também os Molina, né? É um casal chileno que tá por um ano como obreiro temporário aqui com a gente também. E a gente leu aquele livro que é Uma Família, da Edith Schaefer. Que legal. E no livro ela fala bastante, né, como é que funcionava a dinâmica dentro, lá na Suíça, né? E assim, é uma coisa realmente de você se doar diariamente, né? É isso mesmo, Labri, você tem que... Isso é uma das coisas que no início eu fui reticente, porque eu sou uma pessoa tímida, sabe? Eu não sou muito social, assim. E eu tive que aprender isso. E foi uma decisão importante. Aí o tempo que eu fiquei lá foi sensacional para mim, no Labri da Inglaterra. Como é que foi a decisão de abrir a sua casa? A gente teve uma gravação com outro peixe grande, que foi o macarrão lá, né? O Paulo Capelletti. Paulo Capelletti. E ele tem a missão Sal, assim, é um outro contexto. Ele recebe pessoas em situação de rua e tudo, mas de uma forma ou de outra ele abriu a casa dele e mora um monte de gente lá. E aí, num certo sentido, tem uma semelhança com o que você faz por aí. E na conversa com ele, ele contou pra gente como foi essa mudança de paradigma na vida, assim, de repente ter um monte de gente em casa, eu morar quase, no caso dele, numa comunidade praticamente, né? Mas eu acredito que no seu caso aconteceu isso, né? A gente sabe que você tem filhas, né? São 2, 3 filhas? Quanto? 2 filhas. Você tem 2 filhas e de repente hoje você falou, a Vanessa mora aqui. Como é que funciona isso e como é que foi essa transição na vida de vocês? Então, hoje o Daniel e a Bruna que estão morando aqui, né? A Vanessa tá com a mãe dela, que a mãe dela veio do Sul, ela não fica sozinha, né? Então elas moram em BH. Você sabe que eu tô em Lagoa Santa, perto do aeroporto, né? De Confins. Então nós não estamos mais dentro de BH, né? O Labri funcionou dentro de BH até 2000 e quantos? Nós estamos 21? 2017, eu acho. Aí a gente veio pra cá. Mas então, essa casa é mais recente. Mas olha, eu vou contar pra vocês. No início, eu não queria mexer com isso não. Eu queria apoiar o início do Labri Brasil. Mas eu não queria eu mesmo fazer. Porque essa coisa de periodicamente ficar com a casa cheia cansava a minha cabeça. E eu levei um tempo pra sacar isso lá pra 2006, como eu me contei para vocês. Inclusive em 2005, eu lembro que a gente teve uma reunião, eu estava ali avançando no meu trabalho de mestrado, e a gente teve uma reunião do grupo de ProLabri Brasil. Um dos membros tinha feito uma visita e veio dar um relatório, sabe? Um report. E sabe de uma coisa? Quando ele explicou como funcionava, eu olhei aquilo e falei assim, cara, é praticamente um mosteiro gospel. Eu não quero isso pra minha vida não, Jesus. Não tô afim não. É legal que Jesus fala, mas não quero saber o que você quer, né, na vida. Eu quero saber o que eu quero, né? Então, eu fui caçando outro rumo pra mim. Caçando outro rumo. Mas, depois do nosso período lá, no ritmo do Labri, nós ficou 6 meses no Labri da Inglaterra e 3 meses no Labri da Holanda. Depois desse período, realmente alguma coisa mudou, sabe? No coração. Acho que meu coração amoleceu. E eu comecei a pensar que esse trabalho cruzava melhor, integrava melhor aspectos diferentes do ministério que eu tinha vivido. A dimensão apologética, a dimensão de pesquisa, a experiência de receber pessoas em casa na Inglaterra e também a veia pastoral que estava, digamos assim, meio esquecida, porque eu tinha feito bastante de trabalho pastoral até 2003, assim, 2002 para 2003, aí eu parei, não mexi com isso por um tempo. Isso acabou me deixando desligado dessa questão um tempo. Então, foi desafiador, e o que amoleceu foi ver um casal que foi muito influente para nós, o Andrew Fellows e a Helen Fellows, que eram diretores lá, o modo como eles davam ritmo da vida, se preocupavam com todo mundo, construíam limites para dar conta das suas, quando eles cansavam, né, das suas limitações. Então a gente aprendeu, vendo aquilo eu falei, cara, dá para administrar, dá para aprender isso. Então aí nós fizemos a experiência, né, e no primeiro ano a gente começou a fazer isso já. Nós alugamos um sítio, já não tinha um tostão, mas o que a gente fez? A gente alugou um sítio próximo a BH, na região de Macacos, que a gente fazia os retiros e a gente também alugava o sítio para outras pessoas para poder pagar
o aluguel. A gente sublocava. Sim. Então, basicamente, a gente trabalhava para pagar para o Ministério funcionar. Tá. E nós ficamos 2 anos fazendo isso. Nisso sua receita vinha como pastor de igreja, não? No início ainda não. A Alessandra dava aula e eu comecei a receber no meio do primeiro ano uma ajuda de custo de alguns irmãos. Mas no primeiro semestre era literalmente moedinha. A gente contava moedinha. Era bem complicado, sabe? Então, assim, se me perguntar assim, de onde exatamente vinha o dinheiro, eu não sei. Deus, né? Deus manda. Claro que assim, a gente fez de tudo, né? Mas é que eu tinha abandonado o trabalho de professor para poder ir para fora, né? E no Brasil, quando você fica 1 ano fora, não é fácil você voltar e arrumar serviço, né? Os americanos fazem isso, mas a gente não pode fazer, né? Foi esse o caminho, assim, foi aos poucos. Que eu fui me abrindo para essa coisa de abrir a casa, sabe? E claro, com a ajuda da minha mulher, que é muito mais da vibe da hospitalidade do que eu, né? Igual a Edith e o Francis, né? Exatamente a mesma coisa. O pessoal vem ao Labri porque ouve as palestras, por causa das ideias, porque ouviu isso, aquilo que o Rodolfo falou, mas aí eles voltam por causa da Alessandra mesmo, não é por causa da gente, não. E aí a vida, assim, a fama de conferencistas, convites, eles foram surgindo conforme foi solidificando isso tudo, é isso? Então, eu acho que o que aconteceu é que a gente fez o que se faz no Labri, a gente grava palestras, né? Eu escrevi capítulos, escrevi artigos, mas a gente mais gravou palestras do que escreveu. Então, toda vez que tem um assunto novo, a gente se engajava com aquilo, eu e o Rodolfo, quebrava a cabeça, buscava soluções. Então, as palestras que a gente dá, isso é uma coisa do Labri. Não são palestras, não é uma palestra combinada para dar para a igreja X. É uma palestra que a gente pensa que o cristão brasileiro ou o brasileiro não cristão precisa ouvir sobre um assunto. Então, a gente quebra a cabeça e constrói uma resposta. Então, no Labri, a gente vem fazendo isso. Por isso que a gente tem blocos temáticos de palestras, que é uma coisa que não é tão comum. Se você procurar aí em outros ministérios, isso não é tão comum. Às vezes o pessoal agrupa sermões por temas, né? Mas da forma como o Labri faz, é diferente mesmo. E eu acho que isso acabou fazendo muita gente conhecer, porque a pessoa queria, poxa, o que eu vou ler sobre... pesquisar, sei lá, sobre arte e cristianismo. Em 2008, quando a gente começou, era muito pouco. O pessoal nem sabia quem era Huckmark, que por sinal era do Labri também. Então, quando a gente começou a gravar, por exemplo, sobre felicidade, sobre identidade, não tinha isso ainda. Identidade tinha pouca coisa disponível, por exemplo. Então a gente pegava temas assim, por exemplo, igreja emergente, né? Que eu estava começando aquilo, a gente tratou a respeito. Agora todo mundo fala de catolicidade, mas a gente começou a gravar palestras sobre esse tema anteriormente. Mas por quê? Por causa dessa abordagem muito voltada para a construção de respostas. Então acabou que, assim, sem ter escrito livros, assim, exceto capítulos, o pessoal me conhece, assim, é meio engraçado, porque geralmente o pessoal conhece quem escreve livro, eu não escrevi ainda. Eu tô com uns 3 aqui pela metade, um dia eu termino. Mas o colega Marcos Bom Tempo, lá da Ultimato, outro dia desse ele falou assim, Guilherme, lembra do que eu te falei, livro você não termina de escrever, você desiste. E aí publica o que tem, né? Tem um aí que eu tô quase desistindo. Essa eu não tinha ouvido ainda, você já tinha ouvido, cara? Não, pelo menos não com essa sinceridade, né? Porque vai que isso deve acontecer com muito mais frequência do que a gente imagina. Ai, que legal, é muito gostoso a gente ver, né, como Deus, ele muda o coração das pessoas, né? O Thiago tá falando do pastor, lá do pastor Capelletti, né, do Macarrão. Quando a gente foi visitar a Missão Sal, eu realmente nunca imaginei que uma coisa assim pudesse existir na simplicidade e na didática que existe, né? E quando eu fui conhecer um pouco do Labri, eu tive a mesma impressão. Nossa, abri minha casa para pessoas que eu nunca vi, e para conviver com os meus filhos, para conviver com a minha família, para conviver comigo. Mas é muito interessante, né? Porque às vezes a gente tenta fugir de uma situação, mas Deus fala, pode rodear aí quantas vezes você quiser, você vai voltar para onde eu te quero. É isso mesmo. É isso aí. Ai, que legal. Poxa, bacana. Vamos começar a mirar pros livros?
Vamos falar de livro. Começar. Isso. Então vamos lá, Pastor Guilherme, a gente queria saber como é a sua relação com a literatura, como é que surgiu, sempre gostou, nunca gostou, faz por obrigação, como é que funciona essa questão da literatura na sua vida? Então, eu lembro do primeiro livro que eu li. Ah, que legal. Eu não lembro do título, mas eu lembro do livro. mas eu lembro que foi uma coisa tão marcante para mim, eu li o livrinho várias vezes. Qual era mais ou menos a idade do senhor nessa época? Eu não sei te falar, mas eu não tenho lembranças de antes disso, então faz muito tempo. Então. Acho que é na idade mesmo ali que as crianças aprendem a ler, né? Não foi nada excepcional, não. Mas eu sempre gostei de ler. Na infância, meu pai comprou uma enciclopédia que existia na época. Na época a gente comprava enciclopédia, né, gente? Eu lembro. Ele comprou duas. Ele comprou a Delta LaRousse e comprou uma enciclopédia, chamava Enciclopédia Disney. Ela tinha o quê? 6 volumes, tudo quanto é assunto. Eu não conhecia, não. Que legal. Não, isso era antigo. História, ciência. Eu tinha em casa. Abril. Acho que era Abril. A Barça era mais cara e aí meus pais não tiveram. Mas acho que era Abril, tinha 20 volumes, ou sei lá, de enciclopédia. Mas essa da Disney eu não conhecia. Não tem nada a ver com aqueles Manual do Escoteiro Mirim, esse tipo de coisa não, né? Não, ela tinha 6 volumes grossos, era grande a enciclopédia Disney. Era um negócio sensacional, sabe? Acho que enquanto para vender ainda aí, sabe? Ela tem todo tipo de conhecimento interessante. Tinha vários volumes: arte, história, geografia, biologia, ciências, mitologia, zoologia. Achei aqui na internet, construções e transportes. E ele tinha enciclopédia, a Delta LaRousse era para pesquisa, né? Essa era diversão. E eu lembro que eu e meu irmão, porque é uma história, assim, o conhecimento é apresentado na forma de história, sabe? Dos personagens da Disney, né? Do Donald, do Tio Patinhas, o Mickey. Eles são os personagens e todos os conhecimentos sendo apresentados. E a nossa diversão era essa. Eu chegava da escola, ganhamos isso aí em 82, 83. E a gente catava isso e passava o dia lendo. Eu li essa enciclopédia inteira mais de uma vez. Olha que legal. Não tinha internet, né? Era bem melhor. Não tinha internet. Eram 9 volumes de 200 páginas. Eu li o trem inteirinho. Uau. Mas que era muito divertido, né? Então isso acabou me dando essa coisa assim, esse gosto por tudo, né? Foi lá também que eu tive meu primeiro desafio apologético. Quando no volume sobre mitologia, eu vi eles dizendo que a Arca de Noé era mito. E aí eu olhei aquilo, eu era pequeno, né? Eu tinha 10 anos, 9 anos, tinha 9 anos de idade. Eu olhei aquilo e falei assim, cara, tem uma coisa errada nesse livro. Aí eu catei o negócio e fui lá mostrar pro meu pai. Olha aqui, pai, que coisa errada, que absurdo. Tá dizendo aqui que é lenda. E eu não fazia ideia do que era apologético ou nada assim, mas eu já fiquei encafifado e falei assim, então tem várias narrativas por aí. Mas o seu pai não quis agir de forma vendita? Não, acho que ele não ficou assim, não. Ele gostou da minha reação e ele não quis queimar o livro. Não quis queimar o livro. Agora, isso foi curioso. Ali eu já entendi o seguinte, que tem muita coisa boa produzida pela mente secular e que tem que filtrar. Sim. E que tem que filtrar. E eu já tinha entendido a essa altura esse negócio. Então, isso acabou. Eu acabei carregando isso comigo depois, né? Tem gente adulta que não entendeu isso até hoje, né? Tem gente que não entendeu. Hoje, se você for na biblioteca aqui, nossa, é assim, é tudo misturado. Tem literatura cristã, teológica, devocional, mais científica também, literatura mais arte mesmo, tem misturado. Então, assim, eu sempre gostei de ler. Eu tive uma pequena fase que eu li pouco, que foi na entrada na adolescência ali.
Eu dei uma parada e eu lembro do dia que eu falei assim, cara, não tô lendo nada, preciso voltar a ler. Olha. E aí eu comecei a ler meio que assim, eu tomei a decisão, que não podia viver daquele jeito. Uhum. Comecei a ler sistematicamente. Eu lembro que naquela época eu li coisa no ano de uns 30, 40 livros, trem assim. Uau. O ano, mas eram livros fáceis, né? Livro devocional, coisa assim. Mas foi na adolescência, foi importante. Então dali eu não parei mais, né, de construir a biblioteca. Desde então eu compro livros. A Alessandra diz que depois que Jesus me chamar vai dar uma boa grana. Eu sempre penso isso. Ontem eu tava falando pro meu filho, eu falei, quando o papai morrer, você vai ter uns livros aqui que valem uma grana. Você vai poder tirar uma grana boa. Aí ele falou, mas quem falou que eu não vou, que eu vou querer vender? Eu falei, mas vai, tenho certeza. Veremos, né? A Anelisa disse que não vai vender nada, que vai ficar com tudo. Vamos ver. Mas é isso. Então, agora, assim, realmente, a minha leitura principal sempre foi de teoria, sabe? Na minha casa, o que eu li bastante foram essas coisas. Eu li enciclopédia, gente. Depois que eu parei de ler enciclopédia Disney, eu lia Delta Larousse. No segundo grau. Eu chegava de casa, almoçava, catava a enciclopédia e ia ler lá 2 verbetes, assim, pra relaxar, sabe? Igual o pessoal hoje vai navegar na internet, eu ia ler uns verbetes. Os verbetes de enciclopédia. É melhor que ler dicionário, lista telefônica. Eu conheço um cara que lia dicionário. Dicionário era demais pra mim, mas enciclopédia eu lia. Eu não consultava só por pesquisa. Agora, realmente, assim, poesia e prosa, eu comecei a me aproximar mais tarde. Apesar de eu ter lido livros assim, de literatura que são obrigatórios na escola, né? Uhum. Então, esses livros padrão que são cobrados em vestibular, a gente leu, né? Eu li essas coisas. Mas foi muito mais recentemente que eu fui descobrir os grandes, né? Então, você vê, eu fui ler Dostoiévski já em 2010, tem outro dia, né? Quer dizer, outro dia pra gente velha, assim, igual eu. Bom, o primeiro que eu li foi em 2018, então... O Crime e Castigo, Carol? Isso. Mas vai dizer que não é um livro que marcou sua vida até hoje. Com certeza. Eu comecei exatamente com Crime e Castigo. É um livraço. A gente mandou no clube também. Cara, é um dos meses que eu tenho muito orgulho, assim. Um dos livros que eu falei, cara, isso se representa. Que livraço. Representa, sensacional. Mas agora, minha leitura principal realmente é teologia, filosofia e livros que me ajudem a fazer análise cultural. Mais do que tudo. Livros que me ajudem a fazer análise cultural chamam muito minha atenção, porque acho que a gente tem uma demanda muito grande hoje no contexto cristão de uma leitura arquitetônica que está acontecendo, sabe, no mundo, na sociedade, na igreja. Esse tipo de leitura é o meu foco, né, há muito tempo. Dá uns exemplos pra gente dos mais marcantes, assim, dessa área. Claro, o Schaeffer me introduziu nesse jeito, né, de ler. Foi realmente Francis Schaeffer. Acho que vale mencionar, a gente não tocou de... Bom, enfim, a trilogia, né, o Como Viveremos, a própria trilogia dele, que você já citou. Tem um outro autor que influenciou indiretamente o Schaeffer, ele fez isso, Hermann Doiver. Então a gente tem aí o Crepúsculo do Pensamento, foi publicado pela Agnus primeiro, né, em 2010, tradução minha com Rodolfo. Legal. Nós dois traduzimos e depois eu escrevi a introdução. Depois a Monergismo reeditou esse livro sem a introdução que eu tinha feito, mas com uma correção na tradução, teve uma melhoria na tradução. O William Cruz fez, o cara fera. No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, é esse? O Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Então foi o primeiro livro do Doives em português e foi uma experiência muito interessante, sabe? Então esse foi Doiver de Schaeffer quem me acendeu assim, a luz para a análise cultural. O primeiro livro do Schaeffer que eu li inteiro, da primeira vez eu não entendi, da segunda leitura eu tive uma iluminação, foi A Morte da Razão. Eu era estudante de teologia na Teológica de São Paulo, lá em Perdizes, e o professor Jorge Pinheiro mandou a gente fazer um trabalho sobre esse tema.
eu fui fazer um trabalho sobre fé e razão e usei esse livro. E no processo de estudar esse livro, eu comecei a entender muita coisa que eu não entendi antes, que não era claro para mim. E dali fui ler as outras coisas do Schaeffer, né? Enfim, aí fomos para Doivert e outros autores de cosmovisão, né? Como o Albert Wolters, o Brian Walsh, o James Sire. Escreveu O Universo ao Lado, é um livro que eu recomendo demais, né, para a cosmovisão, O Universo ao Lado. Inclusive, fiquei sabendo no Labri, quem falou isso comigo foi o Jock McGregor, que é o nosso obreiro em Rochester. Quem fez a redação da trilogia foi o James Sire, que escreveu O Universo ao Lado. Ele ajudou o Schaeffer a fazer a redação, porque o Schaeffer tinha muita dificuldade para escrever e organizar as ideias, porque ele era disléxico, né? Não sabia dessa, não. Interessante. O Schaeffer era disléxico. Aí, e o James Sire não ficou com as honras, mas foi ele quem juntou as coisas e ajudou o Schaeffer a organizar o livro. Então, assim, e ele depois escreve esse livro que virou um clássico, né? O Universo ao Lado, Hábitos da Mente também. É um autor, assim, muito importante para pensar esse tema, né? De cosmovisão e análise cultural. Tem o Nagel também, o David Nagel, que escreveu aquele tijolão do Cosmovisão e os livros menores. Então, assim, esses autores todos de cosmovisão aí me influenciaram muito. Claro que, assim, de todos, o seminal é o calvinismo de Kuyper, né? Abraham Kuyper, sobre a cultura cristã. Que muita gente que tem birra com calvinismo torce o nariz. Chama calvinismo mesmo o livro? Esse eu não conheço. Chama calvinismo. A análise cultural tem muito a ver com o tema de cosmovisão. E o que acontece? O primeiro cara que usa o conceito de Weltanschauung do Giltay para discutir cristianismo é o James Orr, um pastor escocês, calvinista. Ele escreveu A Visão Cristã do Mundo e das Coisas, eu acho que é esse o título. Não tem em português não, esse aí. Isso é o James Orr. O que acontece? O Kuyper já vinha fazendo o trabalho dele de um cristianismo presente na cultura já há muito tempo, quando ele é convidado pelo seminário de Princeton para dar uma série de palestras na Universidade de Princeton. Era chamada Stone Lectures, nessa universidade. Então ele aceitou, né? Ele era uma figura super conhecida internacionalmente, né? Sim. Porque, enfim, o trabalho dele de jornalismo, de publicar livros e tal, teve uma influência gigantesca. Mas é o que acontece? Ele vai para lá e na viagem para dar essas palestras, isso é o que? 1898, ele lê um livro, o livro do James Orr, A Visão Cristã, né, do Mundo e das Coisas. E nessa hora ele tem a sacada de chamar o projeto dele todo, de um cristianismo integral, de biocosmovisão, visão do mundo e da vida. Então é ali que o termo cosmovisão cristã, como uma compreensão integral da realidade a partir da fé, ele começa a ser usado. Caramba. No contexto evangélico. Porque mesmo no James Orr não tinha a amplitude que tinha no Kuyper. Quem realmente introduz isso como ferramenta para pensar a realidade é Kuyper, Abraham Kuyper. Então esse livro é fundamental. Gostando ou não do calvinismo, é uma dívida que os evangélicos em geral têm com a ideia do Kuyper, de cristianismo integral, né? Não é a única formulação, mas ela foi crucial. Então, aí você vê, o Kuyper, ele funda a Universidade Livre de Amsterdã, e muitos holandeses emigram para os Estados Unidos ou são influenciados pelas ideias dos neocalvinistas. Aí o que acontece? O Schaeffer foi estudar teologia e estudou com um cara chamado Cornelius Van Til, que era um kuyperiano. E aí com o Van Til ele aprende apologética pressuposicional e muda um pouco a abordagem. Do outro lado, Hans Hoekmaker foi estudar com Hermann Doivert, que era um kuyperiano também, mas avançou a tese do Kuyper. E o Hoekmaker foi influenciado. Aí quando junta Kuyper com o Hoekmaker, juntam dois veios assim, da tradição. E assim que o Labri surge e que muitas ideias sobre cosmovisão de hoje emergiram. O próprio James Sire, por exemplo, que é um dos que popularizou o conceito de cosmovisão, estudou com Schaeffer, né? Enfim, essas ideias foram espalhando por aí. Se alguém está querendo começar a estudar essa parte toda da apologética, essa construção aí,
Qual que você acha que é o suprassumo? Eu não digo nem o mais profundo, eu digo alguém que está realmente interessado em começar a estudar sobre o assunto, entendeu? Então, eu acho que assim, o melhor realmente você ler os autores. Porque se você ler só introduções, você não chega lá. Eu recomendaria ler o Tim Keller, Fé na Era do Ceticismo. É um livro de apologética assim, sensacional, em que ele usa muitas fontes, várias fontes. É legal de ler esses livros porque você começa a conhecer os autores que influenciaram o movimento, né? Conforme você vai no livro. Veja só, esse não é um livro de introdução à apologética, é um livro de apologética. Sim. Né? E ele pega todas as principais questões levantadas para o cristianismo. É o Fé na Era do Ceticismo, da editora Vida Nova. Vida Nova. Tem um outro livro também do Keller, é um livro mais recente, Deus na Era Secular. Esse livro, ele complementa o Fé na Era do Ceticismo. É do Tim Keller também. Do Tim Keller também. Só que o Fé na Era do Ceticismo responde a objeções racionais. E o Deus na Era Secular responde a principalmente objeções morais e existenciais. Ele tem mais análise cultural e mais existencial. O Deus na Era Secular é um livro assim, que é muito o meu próprio estilo, sabe? Eu gostei demais, é muito o meu próprio estilo de fazer, de discutir temas apologéticos contemporâneos, discutir sentido, felicidade, identidade, psicologia, o impacto da psicologia contemporânea, conceitos de liberdade, esse tipo de abordagem que é muito a minha. Então, assim, eu recomendo esses 2 livros para quem quer ter contato com o trabalho apologético contemporâneo. Agora, se você quer entender mais um pouco, aí você pode ler outros estilos apologéticos. Por exemplo, existe no Fé na Era do Ceticismo, existem argumentos de apologética clássica, por exemplo. E se você quer aprofundar esses argumentos, aí você tem os livros do William Lane Craig. Então, para começar, eu recomendo o livro Em Guarda. É um livro joia, viu? Sintetiza ali de modo bem acessível os argumentos principais. Se você quer saber o que é apologética pressuposicional, é o Apologética para a Glória de Deus, do John Frame. O Cornelius Van Til teve 3 alunos assim que deram linhas diferentes para a compreensão. Um foi o Schaeffer, né, que o pressuposicionalismo do Schaeffer, em alguns momentos parece que o Van Til criticava o Schaeffer, em outros parece que ele gostava, sabe? Então, mas tinha umas diferenças, porque o Schaeffer se apoiava muito mais na ideia de ponto de contato do que o Van Til. Esse livro, Apologética para a Glória de Deus, do John Frame, é uma boa introdução à apologética na linha do vantiliana. O outro aluno dele, o Greg Bunsen, alguns acham que ele fica meio fideísta, assim, mas tem um debate aí, né? Mas não tem em português, se eu não estou enganado. Não, acho que tem alguma coisa dele em português, a monergismo, mas eu não tenho certeza. E, claro, aí tem o próprio Schaeffer, né? O Deus que intervém, em que ele não apenas faz uma leitura cultural, mas fala sobre a apologética pressuposicional, ele explica lá, né? Então, o Deus que Intervém é um ótimo livrinho. Eu recomendaria esses aí, recomendaria hoje, para começar, recomendaria Tim Keller, William Lane Craig, alguma coisa dele, talvez desse que eu recomendei, para pressuposicional, o Frame, ou esse livro do Schaeffer para ter um contato com o próprio autor, né? Tá, esse do Frame é o Apologética para a Glória de Deus, né? Isso, do John Frame. O McGrath também tem um livro de apologética, de uma introdução, sabe? Apologética pura e simples. Também da Vida Nova. É um livro assim, ele critica bastante o pressuposicionalismo. Eu não sei se ele entende bem o pressuposicionalismo, para ser franco. Eu sei que ele ficou muito interessado pelo Schaeffer e pelo Labrie. Na época a gente estava lá, o Andrew Fellows contou isso para mim. Eles trocaram ideia e ele estava descobrindo algo sobre o Schaeffer na época e estava achando interessante. Mas nesse livro, ele vai mais para uma combinação de apologética clássica com um elemento de fé de abordagem de ressonância que ele desenvolveu para fé e ciência, né? E eu acho que até faz sentido que a abordagem apologética do McGrath vá nessa direção, né? Eu acho que é a própria história do debate que ele desenvolveu. Eu considero Kierkegaard também um autor apologético. Søren Kierkegaard. Sim. Algum específico dele, não? É a obra dele, não tem é difícil. Você tem que falar assim, decidir entender Kierkegaard. Pronto. Aí você vai ler e você vai ver que ela tem um valor apologético grande, assim.
quando você parte para livros ficcionais, qual foi o termo que você tinha usado lá? Eu gosto do Dostoiévski, sabe? É um cara que, assim, eu acho que tem que ser lido com cuidado, com paciência. Realmente é um escritor sensacional, porque ele tem profundidade existencial. Eu acho que é isso que mexe comigo. Faz sentido que alguém que leia Kierkegaard, né, vai procurar ler Dostoiévski, né? Faz sentido. Assim, a gente já mandou o Crime e Castigo dele. Tem algum outro que você fala, cara, isso aqui eu gostaria de ver rotulado como peixe grande, eu indicando como um peixe grande? Cara, então, o negócio é que os livros dele são grandes, né? Não tem problema. Um livro que me impressionou, assim, mas é um livro pesado, é Os Demônios, né? Tanto nos Demônios quanto no Crime e Castigo e no Irmãos Karamazov, que é outro sensacional. Existe essa figura que depois eu fui lendo Polanyi e eu fiquei impressionado com ela, que é essa figura do niilista, né? Dostoiévski explora essa figura, não só porque ela estava muito presente na época, isso é um dado importante para entender o que aconteceu na Europa oriental e ocidental do século XIX para o século XX, né? Isso é uma sacada do Michael Polanyi muito importante. É como se Dostoiévski fizesse a gente beber até o fim o cálice do cinismo, sabe? Então ele bota aquele personagem que ele leva às últimas consequências o seu niilismo, se tornando uma pessoa que não dá para um ser humano viver daquele jeito. No Crime e Castigo é muito evidente, né? Porque no fim o cara tem um colapso nervoso e se entrega, né? O castigo vem imediatamente, porque não é possível, né? Você ser essa pessoa absolutamente niilista, viver até o fim, ou sua descrença niilista, ou suas crenças niilistas. Só que ele coloca esses personagens por vários ângulos, e ele coloca ao lado desses personagens, ele coloca o bem e a inocência. Às vezes ao lado, às vezes dentro dos personagens. Isso é muito impressionante. É como se eu fosse fazer uma analogia, né? Você experimenta os sabores simultaneamente, você experimenta o calor e o frio, né? O doce e o amargo. E isso dá um contraste. Você pode comer um doce, mas quando você experimentou algo amargo demais e você depois prova o doce, ou algo muito azedo e prova o doce, então ressalta, né? Então eu acho que ele faz isso ali, os personagens são muito marcantes, muito profundos, mesmo profundos na contradição. Então, assim, Raskolnikov do Crime e Castigo, assim, ele grudou na minha mente. Assim. Na minha também. Esse cara grudou na minha mente. É impressionante. É tipo aquelas músicas que você ouve e não consegue esquecer da música. É uma história que eu nunca mais vou esquecer, assim. Marcou demais a minha vida. Então, a figura também do Padre Zósima me impressionou muito, o Irmãos Karamazov. Então, assim, eu gostei disso, gostei muito de ler comecei a ler uns contos russos também há algum tempo. Isso me chamou a atenção, essa forma de literatura, sabe? Me chamou a atenção. Um cara também antigo que eu gosto de citar em palestras, talvez alguém aí já tenha ouvido, é John Milton, né? Sim, Paraíso Perdido? Cara, que livro sensacional. É isso que Minha filha leu esses dias. A gente trocou ideia aqui, ela tinha que fazer um trabalho para a faculdade, esses dias ela leu também. E também é impressionante para mim, porque a riqueza de detalhes com as quais o John Milton imagina o comportamento de Satanás, dos demônios, de várias situações, ele desenha a coisa graficamente. Na era do game, na era dos efeitos especiais do cinema, dá para imaginar uma super produção feita em cima da qualidade descritiva e imaginativa ali do John Milton, né? Quando ele pinta ali os palácios do céu e os palácios infernais também, e as hostes demoníacas com suas bandeiras, né, tremulando. É um outro livro, assim, que eu acho a beleza da construção mesmo, eu acho muito legal. Então, claro, assim, eu não posso deixar de citar o C.S. Lewis, né? O santo padroeiro dos evangelhos. Eu continuo lendo e relendo. Demorou pra ele aparecer hoje? Tinha que aparecer. Eu li Crônicas de Nárnia 2 vezes para minhas filhas. Excelente. Então sempre teve presente. Não cheguei a ler para elas a trilogia espacial, não estava disponível para mais velha na época, mas aí quando saiu eu dei de presente para mais nova. É outro livro assim sensacional, um trabalho sensacional. Eu gosto muito da mitopoiese, né, essa ideia do Tolkien, assim, eu gosto muito dessa forma de literatura
que muita gente, no contexto acadêmico, né, da literatura brasileira, despreza, né? Mas eu acho sensacional, muito rico, muito bem escrito, muito cheio de lições morais, né? Tem gente que também não gosta disso, mas tem muita ética da virtude no C.S. Lewis. É legal que ele embute isso no meio da história e... Sempre, pra quem não tá interessado nessa parte, também desfruta o livro, né? Não adianta separar isso no C.S. Lewis. Um livro que eu li dele recentemente é um livro difícil, mas realmente é importante. É Até que Tenhamos Rostos. A gente mandou também. É lindo esse livro. Quando eu li em inglês. Mas o livro, assim, me impressionou por causa da história psicológica. É a história psicológica dela, da personagem principal. Como ela se afastou da beleza, mas era uma questão interna, era uma questão da alma, do ressentimento, É aquela história que o C.S. Lewis sempre conta, né? De você trancar o amor em uma caixa de chumbo, né? E você lançar no mar ou enterrar aquilo para você evitar o sofrimento, né? E o processo de saída ali de dentro é um problema. Então, no livro Surpreendido com Alegria, ele conta o processo dele, ali já é autobiográfico, né? Ele conta como foi que Deus arrancou ele, né? De si mesmo. É isso que ele conta no livro. E, cara, eu acho que ele criou uma história para passar de uma forma muito mais bela e mais sugestiva como é esse processo. Até porque a esposa dele acho que chamava Joy, né? Não, você tá falando dos Surpreendidos pela Alegria, né? Isso. Eu tô dizendo assim, que aí nesse outro livro, pelo que eu sei, a Joy apareceu depois. Não teria a ver com esse livro, não. Ah, deu certo, é isso. Não sabia. Foi uma ironia isso, o fato de ela chamar Joy também. Não deixa de ser curioso também. Sim. Alguém poderia dizer que a providência de Deus pregou uma peça. Mas eu digo assim, que nesse livro, To You Have Faces, Até que Temos Rostos, o C.S. Lewis conta a mesma coisa, só que agora ele constrói uma história sobre o processo da pessoa de se encurvar sobre si mesmo e se aprisionar internamente, se afastar da beleza e a possibilidade dela sair dali. É uma versão amadurecida e artisticamente desenhada do que o C.S. Lewis fala no outro livro, né? Então eu recomendo muito esse livro aí. Aliás, os dois, né? Tem muita gente que diz que é o livro mais maduro dele. Foi, acho que o último livro que ele escreveu, né? Eu não sou muito bom de detalhes. Não, assim, eu acho que eu li isso no prefácio dele. Ele diz que é o próprio livro, óbvio que ele tá tentando se vender, né? Acredita o livro como o livro mais maduro. Eu recomendo ler ele ler o Surpreendido pela Alegria e ler esse outro. O Até que Tenhamos Rostos. Legal. Eu recomendo demais, assim. Poesia, eu recomendo a Adélia Prado efusivamente. Olha, eu nunca li nada da Adélia Prado. Ah, cara, tem umas coisas sensacionais, sabe? Da Adélia Prado, uns poemas tão bonitos, assim. De vez em quando, a gente faz um sarau aqui no Lavri. Aí eu já recitei algumas coisas dela. Tem um livro dela, assim, que marcou muito, foi o Miserere. Um livro da Adélia Prado sensacional. Sensacional. Miserere tem misericórdia, né? Inclusive é um nome dado para o salmo, né? Que é usado na liturgia cristã. Ela fez salmos, assim, que envolvem orações e lamentos, muito religiosa, né? Muito cristã. Ela tem uns, assim, muito bonitos, assim, em que, se eu fosse traduzir isso, que eu não decoro, né? Eu não sou de memorizar, assim, poemas. Tem gente que declama, né? Eu acho bonito quando a pessoa faz isso. Eu fico pensando, um dia, quem sabe? Mas ela tem uns poemas que ela celebra, se eu fosse traduzir isso, ela faz orações humildes, em que ela confessa a sua terrealidade, ao mesmo tempo em que admite que não pode negar a fé. E ela cria uma tensão das duas coisas. Então passa uma sensação de honestidade, sabe? E de humanidade, mas ao mesmo tempo de um anseio, assim, de estar à vontade também com essa condição, né? De um anseio por Deus. E é como ela não apenas fala de coisas sobrenaturais, ela fala do sobrenatural, mas ela está admitindo a sua limitação natural ao mesmo tempo. Então esse paradoxo ali eu acho muito bonito, né? Eu acho forte e bonito nela. Minha esposa está lendo aquela coleção, tem uma coleção completa dela aí, que é o Poesia Reunida da Record, que eu recomendo também, para quem quiser pegar o grandão. Mas se você não quiser pegar nada grandão agora, eu recomendaria o Miserere, viu? É baratinho e bonito, é gostoso de ler, recomendo demais. E tem um elemento
muito cristão ali, sabe? Então, só pra gente finalizar, primeiro a gente queria agradecer muitíssimo o senhor ter disponibilizado aí um tempinho para nós. A gente costuma terminar o nosso bate-papo com um bate-volta. Vou fazer umas perguntas e aí o senhor responde assim, não precisa justificar a sua resposta. Vamos começar lá. Prefere livro físico ou digital? Físico. Ótimo. É disso que eu gosto. Sem dúvida. Tem alguma meta de leitura no ano? Não tenho. Prefere ler um livro de cada vez ou vários livros ao mesmo tempo? O trabalho me obriga a ler vários ao mesmo tempo. Eu nunca pensei muito sobre isso, mas eu acho que eu temo que eu leria simultaneamente. Eu leio muito, mas muito devagar. As pessoas perguntam, como que você já leu tanta coisa? É porque tem muito tempo que eu tô lendo. Ah, legal, é interessante. Gosta de degustar, né, a leitura? Eu gostaria de ler mais rápido. Eu só não consigo mesmo. Tá certo. Descarta livros ou não? Eu tenho que ler esse livro até o final, porque senão eu não consigo riscar ele da minha lista. De jeito nenhum. Eu só desisto de ler um livro se ele for muito ruim mesmo. Apesar de que, como eu tenho vários livros ao mesmo tempo, eu tenho vários ali que eu li 1/3, 2/3, metade, falta 15 páginas. Agora essa é uma pergunta assim que eu acho que vai exigir um pouquinho mais de uma resposta um pouco mais elaborada. Como é que você, Guilherme, vê assim essa questão da curadoria, tanto de livros? Hoje em dia a gente tem curadoria para muitas coisas, né? Então, como é que você vê isso assim? Quais são os seus olhos perante essa coisa que muitos estão dizendo que está na moda? Olha, eu acho que me parece uma coisa legal. Na prática, a gente acaba fazendo isso. Então, eu tenho alguns autores de referência que, mesmo não estando presentes para fazer isso, eu leio o que eles leem. Eu leio o que eles recomendam, né? Uhum. Então, eu quero saber que Charles Taylor leu, Alistair McGrath leu, quero saber o que Plantinga leu, eu quero saber essas coisas. Então, quando eu leio um bom autor, ele se torna um curador. Eu quero saber se eu descubro a opinião dele sobre certo livro, sobre certo autor de modo informal, então eu fico curiosíssimo e vou direto lá. Então, eu acho que isso faz diferença, sim. Isso formalizar isso, né? Na prática, eu acho que de um jeito ou de outro a gente acaba tendo curadorias informais. Então, por que não ter uma formal, né? Verdade. E acho que agora o Thiago finaliza com a pergunta-chave que ele gosta. É a pergunta da Avon, né? Você foi um grande peixe grande do mês. A questão que a gente tem pra você é: que outras pessoas você acha que seriam bons peixes grandes pra indicar livros aqui pra gente? Só lembrando que o critério para fazer parte da lista dos peixes grandes é cumprir 2 pilares. O primeiro é que a pessoa tem que ser uma pessoa cristã séria, porque a gente está buscando qualquer tipo de literatura, mas com uma cosmovisão cristã. A leitura com a cosmovisão cristã. Um livro que impactou a vida de um cristão, seja ele o livro que for. E a segunda obviamente, que a pessoa goste muito de livros. Então, a gente queria saber de você, quem você fala, cara, essa pessoa seria uma boa pessoa para vocês irem atrás. Eu recomendo meu colega Roberto Covolan, é o presidente da ABC2, né, da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência. Recomendo demais o Roberto, ele lê bastante e é um cristão muito comprometido. Recomendo também o outro obreiro aí do Labri, né, Rodolfo Amorim. O Rodolfo também lê muito e ele é muito preciso quando ele vai comentar livros e ideias. Ele tem uma precisão excepcional para isso. Eu também recomendo, talvez vocês já falaram com ele, Pedro Dulce, é outro também, que saca de livros, lê mais rápido que eu. Eu gosto de ler devagarzinho também. Agora, eu tenho um amigo que, assim, ele é ligado também
ABC2. Tem vários amigos ligados a ABC2. Então isso é meio genérico. Mas eu acho que é o cara que mais lê livro no Brasil. Uau! Ele chama Luiz Adriano Borges. Uhum. Então, ele é uma máquina de ler livros. Ele tem doutorado, é professor na área de história, estuda a história da tecnologia, é um cristão mega comprometido, super comprometido, ligado à ABC2 também. Ele tá em Toledo, Luiz Adriano Borges. Então, mas você acha ele aí no Facebook, nas redes sociais. Esse é um bom cara para dar pitaco sobre livros. Legal. Porque ele lê muito rápido. Ele deve ler 4, 5 vezes mais rápido que eu. Então, quando eu tô pensando em comprar um livro, ele já leu, já comentou. Será que ele vai ser o primeiro a falar bem de leitura dinâmica, Carol? Olha, pode ser. Eu não sei nem se é leitura dinâmica. A gente ainda não achou um que defenda, viu? Ninguém. Não, eu gostaria muito de fazer, eu só não consigo. Eu queria recomendar um livro de uma editora católica. O livro é O Abandono à Providência Divina, de Jean-Pierre de Caussade. É um jesuíta que escreveu sobre a vida que aceita a providência de Deus. Apesar de ser um católico romano, é um livro sensacional, sensacional. A gente usa muito essas ideias no Labri, e ele pode ser lido com A Verdadeira Vida Cristã, de João Calvino, que é um livrinho, um pedacinho das Institutos sobre vida cristã, e com o livro da Vanessa, sobre a espera da vida cristã. Legal, tá super indicado aqui. Queremos muito agradecer, foi um prazer conversar com o senhor. Esperamos que possamos repetir esse bate-papo, quem sabe, em breve, né? Quem sabe conhecer a Labri quando tudo isso acabar. A gente ainda não sabe o mês que vai ser o kit do senhor, porque a gente tem uma gordura de programas gravados com outros peixes grandes. Mas o que a gente tem feito, assim, a gente grava sempre um podcast só de apresentação, que é esse que a gente gravou. E no final do mês a gente grava um podcast falando só sobre o livro que a gente acabou colocando no kit, que foi a indicação sua. Sempre que possível a gente tenta remarcar com uma pessoa que indicou para que ela participe da discussão do livro indicado. E aí quando chegar a hora a gente vai entrar em contato com o senhor para isso, tudo bem? Não sei se vai dar certo, se vai ter agenda ou se você tem disponibilidade para isso. Mas já deixo avisado que o convite haverá, tá bom? Muito obrigado pela presença, foi muito legal. Com certeza os ouvintes aproveitaram pra caramba, conheceram um pouco mais aí do Guilherme de Carvalho. E é isso, se você quer participar dessa conversa com a gente, não esquece de usar a hashtag IctusPodcast na sua plataforma, na sua rede social favorita. A gente tem 2 formas de você acompanhar a gente no Telegram. Uma é pelo nosso grupo, é um grupo aberto, você pode acessar por t.me/ouvintes, ou você pode simplesmente assinar o canal que você vai ter só as novidades, é t.me/IctusPodcast. Se a pessoa caiu aqui de paraquedas, Carol, como que ela faz para encontrar a gente? Nós estamos nas principais plataformas de podcast, então é só colocar Ictus Podcast que você encontra lá e pode maratonar os nossos episódios. Também temos o nosso site, que é ictus.com.br. Lá é a forma mais segura de você encontrar todos os nossos programas, além do nosso canal no YouTube. Aí lá é só colocar Clube Ictus que você vai conseguir encontrar todas as nossas entrevistas. E essa foi a nossa conversa de peixe grande desse mês. Na semana que vem a gente volta com uma história de pescador. Então, se você ainda não acompanha, não assina o nosso podcast, tá perdendo tempo aí, né? Assina, aproveita bastante. E até semana que vem. Obrigado. Até mais, pessoal.